para você que chegou agora, este é o Palavra Cruzada, hoje discutindo educação, pensando educação para quê? Educação para quem? Quem nos conduz nessa reflexão é o antropólogo e educador Tião Rocha, e nós convidamos também aqueles jornalistas de sempre, que sempre nos ajudam a construir esse programa juntos. Então vamos lá? Estão conosco aqui a Cristina Ministério, que é da revista Amai Educando. Está conosco também a Ana Rosa Vidigal, que é jornalista do UniBH e não apresentei no primeiro bloco da forma, também é psicopedagoga. E está conosco também a jornalista Márcia Maria Cruz, repórter do Estado de Minas e também professora, não, Márcia? Falando em professora, foi justamente a Márcia no último bloco que levantou a questão do professor. Ele apareceu, estava permeando todos os nossos debates, mas está aí esse ator, né? O professor surgiu aí até no nosso intervalo aqui como esse profissional a ser repensado. E a gente até estava conversando, né, Ana, que, de certa forma, os programas que nós discutimos, Palavra Cruzada, há na classe, há na categoria um desconforto. Há uma aparente ingratidão, vamos pensar assim, da sociedade com esse profissional que nos formou, que nos conduziu até onde todos nós estamos, de certa forma, todos nós passamos por um professor. Exatamente. Isso bate, Tião, assim, a pensar a categoria ou a figura do educador, ou, deixa eu ser polêmico aqui, o professor já não denomina mesmo esse cidadão ou esse profissional que nós estamos procurando. Não é uma questão só semântica, é de função mesmo. Não, eu acho que você tem toda razão, né, nessas questões. Quer dizer, na minha experiência, eu aprendi que é possível sim você fazer educação debaixo de um pé de manga, né? Mas que é impossível você fazer boa educação se você não tiver bons educadores. Só os bons educadores fazem a boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores fazem caca educacional. A pergunta é, onde que eles estão e quem os está formando? Esse é o ponto. Então, eu acho que eles não estão sendo formados nem na quantidade, nem na qualidade necessária para o país que nós queremos, pelos centros de formação, pelas universidades, pelos cursos de formação de magistério. Agora, ele é fruto, né, de um modelo de formação, então ele é parte da engrenagem. O que ele tem que fazer, e aí eu acho que é uma decisão muito pessoal, né, é sair desse lugar, né, onde ele foi colocado para ser reproduzido, que às vezes é uma demanda da sociedade que ainda não se pensou além, né, do próprio umbigo, né, da própria caixa. Como é que ele também pode fazer a diferença? Quer dizer, eu acho que você vive hoje num mundo de tanta informação, e nós falávamos anteriormente, quer dizer, a cada 2 minutos, né, você precisa e é mais informação. Quer dizer, nós estamos hoje numa sociedade, uma tecnologia de informação e comunicação, tem tique demais, né? Tem tanto tique que as pessoas ficam tique nervoso, né? Só que a função do professor é transformar os tiques em taques, né? Para cada tecnologia de informação e comunicação, deveria gerar uma tecnologia de aprendizado e convivência. É tic-tac, porque se não houver isso, há desequilíbrio. Ele, né, ele tem que sentir que o papel dele como indivíduo na frente de um grupo é fundamental. Mas aí não é dependência só do Estado, que é terceirização. Não, eu faço isso porque eles me mandaram fazer. Então ele é um tarefeiro. Mas como é que ele pode, fazer, assumir esse papel? Quando ele assume a questão que ele pode, né, fazer isso, ele faz uma diferença fundamental. Ele é insubstituível. Aí não há recurso que o pague, né? Quer dizer, então, é esse profissional, é essa função social que a sociedade espera que saia. Saber reconhecer também os bons professores, os bons educadores, aqueles que fazem a diferença. E os alunos também percebem isso. Márcia, agora vamos fazer um contraponto que você chegou a levantar uma experiência, vamos dizer, sobre... Porque muitas vezes o professor ele tem um propósito, né, de fazer uma aula mais reflexiva, de trazer alguma coisa que seja mais da vivência do aluno, mas o aluno, em contrapartida, ele quer o currículo, né, o que está ali determinado pela grade, ele quer o que vai cair no vestibular, né? Então, a questão de nem sempre o professor encontrar um terreno fértil. Ele né? também está condicionado, seria assim. Mas eu acho, Márcia, que o papel do professor é criar tantas oportunidades para os alunos para que eles possam fazer as melhores escolhas, e não para atender demanda. Porque se for para atender demanda, ele vai fazer múltipla escolha, vai fazer resumo, ninguém vai ler nada, vai passar tudo. Quer dizer, vai ser a minimização, vai ser o reducionismo, né? Porque a questão que se pergunta, que tem que fazer é o seguinte, estudar
ficou um negócio chato, né? Mas todo menino quer aprender, todo aluno quer aprender, ele não quer estudar, porque a escola transformou, né? O aprendizado em chatice, é ruim, né? Porque é penoso, você tem que ter prova, você tem que ter castigo, você tem um monte de coisa de exame, sabe? Quer dizer, não cria a possibilidade do indivíduo mostrar o seu aprendizado. Ele tem que reproduzir a demanda. A grade curricular está desatualizada, Tião? Assim, no sentido, desatualizada não é na sua quantidade, mas na sua essência, assim. A gente está passando... A gente fez um programa aqui recente e uma das considerações foi essa, que a gente até copiou um modelo francês de um nível de exigência muito alto, exige-se de um aluno, por exemplo, de segundo grau, conhecimento de biologia, que em muitos países é tema do pessoal que está fazendo um mestrado, vamos aprofundar. Tem esse problema também ou não é disso que a gente está falando? Não, é disso, estamos falando disso. Primeiro está errado, você tem um negócio chamado grade, né? É uma cadeia, entendeu? Alguém que pensou um modelo que você reproduz que o outro tem que aprender. Então, é um desacerto, uma falta de sintonia danada. Quer dizer, eu tenho comigo uma garota de 9 anos, há pouco tempo chegou perto de mim e falou assim, eu estou voltando agora das férias, desse recesso, eu esqueci tudo. Eu falei, o quê? Falei, eu não sei mais o que é hectômetro. Eu falei assim, hectômetro? Ela falou assim, você sabe o que é centímetro? Metro? Quilômetro? Eu falei, sei. Minha filha, você vai viver a vida inteira mais 15 dias e não vai só vai usar isso. Ninguém precisa de saber de que é hectômetro. Ela falou, e se cair na prova? E se o professor perguntar? Aí ela precisava. Aí eu falei, mas ele não vai perguntar porque ele não é tão besta de fazer uma pergunta tão imbecil. Mas às vezes... Passados 15 dias, ela voltou, caiu na prova. Eu errei, e a culpa é sua. Eu falei, desculpa. Mas um professor que pega um menino... É isso que eu estou falando. Para ensinar o que é hectômetro, cá para nós, né? Quer dizer, ele tem que ter a autocrítica, né? Fala, meu filho, esquece. Sabe aquela história da Sociedade dos Poetas Mortos? Que o professor manda introdução, definição de poesia. Corta, joga fora. Ninguém precisa de ler, entender o que é poesia. Tem que aprender poesia, tem que gostar de poesia. Quer dizer, essa é a questão. Né? Agora, Tião... Então, ninguém precisa de aprender o que é hectômetro. Hectômetro é um assunto da pós-graduação da matemática. Aí isso interessa para os matemáticos, lá na ponta. Ô, Tião, você está me fazendo me sentir até ignorante. Eu mesmo não sei. Não, mas ninguém precisa saber. Que bom. Mas aí eu acho que aí o professor... Eu acho que eu estava faltando. Ele fica de novo meio perdido, né? Porque a gestão, o gestor da escola cobra isso, os pais cobram isso. O próprio mercado vai... cobra Exatamente. isso. Ele é tido como eficiente. Não, o mercado não cobra, os pais não querem. Mas o conteúdo... Essa é a discussão. Que conteúdo é esse? Entendeu? O tanto de bobagem que foi colocado, né? Quantas pessoas precisavam de aprender a ler bem, escrever bem, se comunicar bem, a ser solidário, ético. Quer dizer, eu acho agora, ele precisa ser, né? Ele foi formado para ser formador. Né? Por isso que o professor, ele pode ser um reprodutor de ideias alheias. Cita, abre aspas e cita pé de página. Bom, isso não precisa de professor. É melhor ir no Google. Né? O Google tem todas as informações. Esse é o dilema dentro das salas hoje. Né? Pois é, mas estão lidando isso é com a geração do Google. Pois é, mas isso é tique. Quem é que faz o TAC? Se ele não consegue fazer, ele tem que criar isso, né? Entre os meninos, eles têm que conversar, eles têm que aprender, trocar essas figurinhas. Senão, não há educação. Vai virar um monte de tique e vai virar isso mesmo. E aí o aluno acaba sendo mais feliz na educação não formal, né? Muitas vezes, né? Claro. Porque é mais agradável. Mas ele deseja, né? Eu acho que aquele poema, não é um poema, aquele texto do Eduardo Galeano, né? Que o pai levou o menino, né? Para conhecer o mar, e o garoto parou de frente do mar, e depois de muito tempo olhando, ele virou para o pai e falou assim, me ajuda a olhar? Me ajuda a olhar? Eu acho que toda pessoa que vai para uma escola, ele faz essa pergunta para o professor, me ajuda a olhar? Eu não vim aqui olhar para baixo, eu quero olhar para frente, para o mundo. Agora, se ele lá é levado a olhar só para um lugar só e mino, ele vai procurar outros caminhos. Hoje tem as alternativas. Na Idade Média não tinha. Né? A Revolução Industrial do século XIX também apresentou poucas alternativas. Hoje você tem um mundão de coisas. Quer dizer, me ajuda a olhar. Eu acho que esse é o caminho. Né? Eu acho que a gente tem, quando a gente pensa em Idade Média, a gente tem que pensar que esse modelo perdurou durante muito tempo. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, eu estive há 20 anos na França e a gente imagina, né, uma trajetória, então a educação tem um outro formato, etc.
E isso não mudou tanto assim, né? Estive há pouco tempo também pelo doutorado, isso não mudou tanto, né? Então, realmente, é um ritmo diferente. Ao mesmo tempo, a gente precisa ficar atento que o nosso dia a dia hoje é uma complexidade enorme. Nós estamos falando sobre isso aqui. A mídia, ela está em todo lugar, né? E é preciso fazer realmente essa mediação. Só que a gente está aprendendo ao mesmo tempo que a gente está vivendo, né? Exato. Isso é um desafio mesmo. É aprender a olhar, e muito interessante essa ideia do mar, aprender a olhar algo novo já vivendo na novidade. Claro. É realmente um desafio muito grande. E acrescentando, né? para a gente deixar mais complexo ainda esse pensamento, eu acho que essa própria geração, e aí a gente volta às discussões, me parece, se eu estiver errado, é que é justamente o problema principal da educação em todos os modelos. Ninguém sabe o que fazer com a geração do meio, aí, os adolescentes, a turma do ensino médio, porque eles aprenderam a olhar o mar de um jeito diferente que o professor já não consegue mais mostrar. Ou ele não se interessa mais quando ele está querendo mostrar. Eu falei, professor, já vi, estou em outro. Claro. Ou seja, é como se aprendendo, e a escola desaprendesse a ensinar. Claro. E tem uma questão que eu acho que é grave também, na questão do ensino, é que as pessoas, ou essa grade, né, tradicional, propõem conteúdos que não têm nada a ver com a sua realidade. Né? Que é totalmente dissociada da sua vida, né? Se a gente refletindo assim, só para acrescentar, me perdoe até por... a gente aprende, às vezes, equações importantíssimas, algoritmos, mas a gente não aprende, por exemplo, uma forma de administrar o dinheiro da gente. Exatamente. Ou de poupar, ou de viver, ou pensar em uma matemática mais sustentável, né? Então, assim... Muita gente que sabe fazer contas fantásticas, mas não sabe gastar o dinheiro. Gasta mais. Parece, inclusive, que não aprendeu o básico, porque gasta mais do que ganha. E aí vai para a sociedade e toma zero, porque não sabe. Por favor, continue. Não, e aí, algumas questões. Eu acho que esse seu exemplo é excelente, porque eu vi uma professora que ganhou um prêmio recentemente no interior do Nordeste, de uma cidade pequena. Eu era uma professora de matemática, que é uma disciplina super temida pelos alunos, mas ela conseguiu fazer diferente porque ela fazia exatamente isso. Ela levava os meninos para o supermercado, para a farmácia, né? Mostrava a matemática ali, ó, no dia a dia, né? E é o que a gente está chamando hoje de sala de aula ampliada. É uma ideia mais... Isso ele pode fazer. É coerente, né? Ele pode fazer. Né? O professor ele tem a liberdade, ele tem que tomar essa iniciativa de fazer. Porque se ele for esperar que o gestor, como ela disse, né, o comandante determine, não. Ele o pode mercado, né? ele ir para a rua, né? É por então, isso que a gente está adorando essa reflexão, porque a gente fala o mercado, porque acaba que a gente está personalizando algumas questões. Parece que esse mercado é uma pessoa que a gente tem que temer, porque toda hora tem um nome, né? O mercado, a mídia, a gente até brinca. A produção, tudo é culpa da mídia. A mídia quer casar com o mercado, é um problema. A mídia é parceira, olha a gente aqui. Mas essa é uma questão, quer dizer, muitos anos, quando eles falam assim, nós precisamos tirar os meninos da rua e levar para a escola. Eu falei assim, mas eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar a rua. Exatamente. Eu preciso da rua, né? Não, porque na rua é lá que nós comemoramos a vitória do nosso time. Saímos na nossa escola de samba, saímos na nossa manifestação de cidadania, fazemos a nossa procissão religiosa e tal. Antigamente a gente até brincava, né? E é um lugar... Por que rua é ruim? Quem disse isso? Né? Então tem uma visão da estética que você tem que botar em pedaços. É a terceirização da vida. Agora um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço ali. Essa é uma lógica, né, que é complicada do processo da formação integral. Estou falando de educação. Que para mim é diferente de escola. Escola que o negócio está lá na Idade Média. Está tão na Idade Média que a escola até hoje tem servente. É a única instituição que ainda tem servos. Se tem servo é porque tem vassalo, alguém que manda. Né? É uma hierarquização, né, de função. E tem uma estrutura, uma lógica da militar. Tem a delegacia de ensino, tem grade curricular, tem tudo que é de noção militarista. Né? Tem sinal, tem fila, tem isso, né? E tem disciplinário. Né? Quer dizer, eu acho que essa é a grande questão. Mas aí tem o desafio, que tem isso tudo e tem violência dentro da escola. E tem. É o desafio do educador, a gente ouve muito isso. Então, recentemente, eu fui chamado para uma conversa porque 100 e tantas escolas de Belo Horizonte tinham sido depredadas.
Então, era um assunto de polícia. Eu falei, eu vim na reunião errada, entendeu? Porque, por quê que a comunidade depreda a escola? Depredou a igreja? Não. Engraçado, né? A escola é depredada, mas a igreja não. Por que será? Vamos perguntar por quê? Porque essa eu ajudei a construir, com o meu esforço, com o meu dízimo. Essa aqui não. Essa aqui é importante, mas eu não participo da vida dela. Eu não elaboro o conteúdo, eu não discuto os temas, meus saberes, meus fazeres, meus queridos, não participo. Então eu sou, né, um beneficiário, entre aspas, e uso, espero que ela me dê o melhor. Mas a gente terceiriza. Quando você põe na conta de terceiro, você liga para o 0800. É aquele que você chama, ninguém atende, e nós vamos empurrando com a barriga. Você se torna cliente, vai para o saque. Vai para o saque. Aí fica essa relação mercantilista, sabe? De balcão, toma lá da cá. Desinteressante, Desinteressante. Né? Agora, é possível mudar? As experiências, né, que nós temos, todas, e de montões, né, é de professores que assumiram para si, que na sua sala, eu não vou perder nenhum. Todos vão aprender no seu tempo, no seu ritmo. Então, ele vai criar todas as oportunidades para que todos aprendam. Esse cara, né, esse cidadão, essa cidadã, eles marcam fundamentalmente, né, a vida daqueles que passaram. E quando eu falo escola, eu estou falando, não é só escola essa do nível médio, não. Eu estou falando do prezinho até o pós-doctor. Escola é escola, né? Ela tem essa cadeia de reprodução da mesmice, né? Agora, como é que se faz isso? Como é que rompe isso? Como é que muda? Eu acho com essa postura, esse olhar, né, de buscar ir lá além disso, estender os limites do possível. João, e a comunidade sendo convocada também para estar mais presente na escola, né? Porque o educador, ele pode estar no meio da comunidade, de repente ele nem veio da academia, claro, mas ele tem que ser chamado, a comunidade tem que ser chamada para participar da escola. Eu penso assim, porque ela se vendo na escola, né? Eu acho que ela ajuda muito mais, né? Ela traz os saberes dela para dentro da escola, né? Cristina, eu trabalhei muitos anos em Moçambique, com a formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Né? Em Moçambique, nós tínhamos que aprender a fazer exame de fundo de olho, porque as pessoas não morriam de fome, morriam de tristeza. A doença chama melancolia. Sim. Então, você precisava de criança. E eu conheci uma única comunidade, né, onde havia brilho nos olhos, que é Inamalima. E ela foi toda ela baseada numa escola. Porque um senhor construiu uma escola. Uma escola de taipa, de palmas, de coqueiro, terra batida, 3x4. Esse estúdio aqui é muito maior do que a escola, como toda escola. Só que na hora que ele foi reunir a comunidade, ele falou assim, a escola está pronta, cadê o professor? Ah, não tem. Mas como é que vocês pediram uma escola se não tinha professor? Ah, porque a gente tem que trazer de fora e tal. Ele falou, não, então não vai ser de graça, eu quero receber. Aí o líder falou assim, não, nós não combinamos que ia ser pago, mas eu quero receber. Então você vai de casa em casa cobrar das pessoas, se eles quiserem pagar. Ele foi de casa em casa e falou, o que você sabe fazer? Em uma semana você vai lá na escola ensinar para os meninos. Essa escola tinha atividade manhã, de tarde, noite, sábado, domingo, todos os dias. Né? O dia que o professor apareceu, ele falou assim, eu quero dar aula segunda-feira. Eu falei, não pode não está no meu horário. Ou seja, aí eu falei, seu Antônio, o que o senhor aprendeu disso? Ele falou, aprendemos uma coisa, né? Que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Convocar a comunidade. Se a gente convocar a aldeia para isso. Só que hoje essa aldeia é aldeia global. Como é que a gente traz essa aldeia global, por aí, né? Para que seja educativo. Eu acho que é isso, entendeu? O que a gente precisava de fazer. Não tem medo, né? Não tem certo ou errado, tem aprendizado. Né? Quanto mais você aprender, mais você vai poder fazer escolhas. Né? Esse que é o barato de você viver no mundo global. É você se alimentar de todas as fontes. Mas isso é Guimarães Rosa, né, gente? Eu quero beber de todas as águas, né? Ou como ele dizia, uma religião só para mim é pouco. Eu quero rezar em todas, pois todo mundo garante o reino dos céus, é uma dois esperteza, né? É de uma velha carinha, né? O Rosa. Um oportunismo. Se todo mundo garante o reino dos céus, eu quero todas. Quer dizer, a gente aprender de tudo, né? Para a gente fazer as melhores escolhas, para a gente ser melhor, o quê? Não só melhor profissional, melhor ser humano, melhor cidadão, né? Tiago, já que nós incendiamos o nosso telespectador nesse desejo, eu como pai estou aqui aceso e creio que você aí em casa também pensando da mesma forma, vamos fazer mais um break para a gente dar uma alinhada aqui, porque a gente volta falando sobre como colocar isso em prática, como tentar construir isso. Sai daí, o nosso intervalo é bem rapidinho.